Eu vejo com algumas preocupações, não apenas sobre o curto prazo, como também sobre o médio e longo prazo. Acho que a gente não aproveitou devidamente os anos de bonança iniciados em 2004. A gente teve um ciclo, principalmente de valorização das commodities, que foi extremamente positivo para o país, taxa de juros internacionais muito baixas. Nós crescemos razoavelmente bem, mas não preparamos adequadamente o terreno para continuar crescendo. E o fato é que hoje nós estamos com uma economia já operando perto da capacidade de pleno emprego. E quando se olha os dados do passado, nós vamos ver que o Brasil cresceu de 2004 até agora, basicamente ocupando gente, que foi algo obviamente muito bom, muito melhor, sem dúvida nenhuma, viver num país com 5 e pouco por cento de desemprego do que num país com 12% de desemprego. Mas quando se divide o crescimento do PIB entre crescimento do emprego por um lado e crescimento da produtividade por outro, nós vamos ver que o componente do crescimento da produtividade foi muito modesto nos últimos, nesse ciclo e particularmente nos últimos anos, de tal forma que quando se esgota essa capacidade de absorver mais gente, nós dependemos basicamente da produtividade, e aí a produtividade do Brasil deixa bastante a desejar, o que significa que as perspectivas de crescimento não são muito promissoras. Se se toma como base o que aconteceu no ano passado, quando nós tivemos um crescimento muito baixo, né, de menos de 1%, então, sim, esse ano vamos ter um crescimento melhor e provavelmente no ano que vem também, tá? Um crescimento em torno de 3%, um pouco mais, um pouco menos, tá? Melhor, como eu falei, do que no ano passado, mas é certamente bastante aquém daquilo que todos imaginavam tempos atrás, supondo que o Brasil poderia continuar a exibir o crescimento médio que teve entre 2003 e 2010 de 4% ao ano. Isso é um dos principais desafios que o país tem a longo prazo, para o qual não está se preparando adequadamente. Os países têm que lidar com a questão da previdência da mesma forma com que se lida, fazendo uma comparação com o tema do meio ambiente. E aí que reside o principal problema político para motivar as lideranças do país a se debruçarem sobre a questão. Eu sempre digo o seguinte: o meio ambiente, a natureza num país, a cada mês, praticamente a mesma do que no mês anterior, não muda muito, né? Mas num período de 50 anos, todo mundo nós temos visto, de um modo geral, uma piora das condições ambientais. Com a Previdência ocorre a mesma coisa. A demografia de um país não muda praticamente de um mês para o outro, mesmo de um ano para o outro, é muito parecida. Mas ao longo de 30 anos as mudanças são substanciais. E para isso é necessário que os países se preparem muito tempo antes. As boas reformas da Previdência são reformas que são aceitas socialmente, são reformas que são compreendidas pela população e são anunciadas com grande antecedência, né? Então se fixa, por exemplo, uma regra pela qual hoje se anuncia que daqui a 10 ou 20 anos a idade de aposentadoria vai aumentar em 1 e 2 anos, e as pessoas se preparam com tempo para isso. Por quê? Porque como as transformações demográficas são lentas, não há por que essas mudanças serem feitas subitamente de forma traumática, como ocorre quando os países dormem no ponto e acordam praticamente com um pesadelo, não é? Como é o caso mais paradigmático, extremo, recentemente da Grécia. É evidente que o Brasil tem uma economia muito mais sólida do que a Grécia, mas o fato é que, em matéria previdenciária, nós temos uma combinação de duas coisas. Nós temos um regime muito generoso, de um modo geral, tá? Que permite coisas, no limite até aberrantes, como que, por exemplo, uma moça de 20 anos case com um idoso de 80, o idoso de 80 morra um mês depois e essa moça de 20 anos vai carregar a aposentadoria, a pensão integral
do marido por mais 60 ou 65 anos até a mulher. Um completo absurdo, tá? Claro que é um caso extremo, mas o fato de nós não termos mudado sequer estas situações dá uma ideia de como o sistema é bastante generoso em relação ao resto dos países do mundo. E junto com isso se combina uma inércia muito grande para mexer nessas questões. Nós temos feito algumas reformas da Previdência, mas são reformas muito parciais, tópicas e que não mudam substancialmente a situação, de tal forma que continuamos, só para citar um dado, e aí é mais relevante porque não é um caso específico, é uma média, as mulheres por tempo de contribuição se aposentam no Brasil, no meio urbano, aos 52 anos, tá? Após 30 anos de contribuição, há méritos para isso, etc. Mas são mulheres em relação ao padrão distributivo brasileiro, mas tipicamente de classe média, ou para a classe média brasileira, que é uma renda inferior, naturalmente, à renda dos Estados Unidos, etc. Tá? Mas o fato é que não consigo encontrar justificativa para que, por exemplo, uma garçonete de Ohio, nos Estados Unidos, tenha que se aposentar aos 65, 66 anos, e uma mulher da classe média, moradora de Ipanema, no Rio de Janeiro, possa se aposentar com 52 anos. Tá? Quem se aposentou, parabéns para a pessoa, mas eu acho que em algum momento a gente tem que mudar essa regra para que, a partir daquele momento, as pessoas dilatem um pouco mais o seu tempo de permanência no mercado de trabalho. E isso vale para o conjunto da sociedade, vale especificamente para o que acabo de mencionar, que é a aposentadoria das mulheres. Veja, o envelhecimento, se a gente olha para a história do Brasil, de 500 anos, tá? É um fenômeno relativamente moderno, tá? Na linha do tempo, os últimos 30 anos são uma fração do tempo transcorrido desde que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. A questão da aposentadoria não se colocava como uma questão muito relevante 50 anos atrás, pelo fato de que as pessoas morriam cedo, tá? A questão da aposentadoria feminina sendo concedida 5 anos antes em relação aos homens, tá? Não era algo que chegasse a afetar muito as contas, porque a aposentadoria feminina, em particular, é um fenômeno extremamente moderno. Ou seja, 50 anos atrás, praticamente não havia mulheres aposentadas, porque a mulher que fosse aposentada 50 anos atrás, ela teria que ter começado a trabalhar 80 anos atrás. E 80 anos atrás eram pouquíssimas as mulheres que trabalhavam. Então, a curva de aposentadorias femininas é uma curva que segue a curva da participação das mulheres no mercado de trabalho, com 30 anos de defasagem. Né? Então, uma mulher que começasse a trabalhar num determinado momento vai se aposentar 30 anos depois. Tá? Mas o fato é que esta regra de 5 anos a menos de trabalho para as mulheres acaba pesando cada vez mais à medida em que o fluxo de aposentadorias femininas é cada vez maior. Né? Só para dar uma ideia, não foi tanto tempo atrás, no começo do Plano Real, 1994, do conjunto de aposentadorias por tempo de contribuição, 17% era de aposentadorias femininas, tá? Hoje isso é da ordem de 35%, tá? Então já é algo que pesa bem mais. Então são questões que o país tem que rever com tranquilidade, de forma não traumática, enquanto dá tempo de fazer as coisas suavemente, com uma transição lenta. Agora, se o Brasil continuar dormindo no ponto, sem fazer reformas importantes nesse período, corre o risco de, daqui a 10, 20 ou 30 anos, ter que fazer mudanças abruptas, e mudanças abruptas são sempre muito traumáticas, porque afetam um conjunto muito grande de pessoas. Sempre é possível cobrir
essas aposentadorias, tá? Mas como é que elas são cobertas? São cobertas mediante a taxação das pessoas, tá? Então, isso é uma escolha que é preciso fazer. De modo geral, as pessoas querem o quê? Querem se aposentar cedo. Naturalmente, do ponto de vista individual, todo mundo prefere se aposentar antes do que se aposentar depois, mas ao mesmo tempo as pessoas reclamam da carga tributária, que é muito elevada, né? Uma coisa está ligada com a outra. Se o Brasil tem uma carga tributária muito elevada em relação à comparação com países de renda média, e entre outras coisas porque o país tem uma carga de despesas com aposentadorias que é muito elevada, considerando as características demográficas do país. Nós desembolsamos com pagamento da aposentadoria e pensões um volume de recursos em relação ao PIB similar àquele que gasta a Inglaterra, que tem 3 vezes a proporção de idosos do Brasil. Então tem alguma coisa que tem que ser revista.